Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, segunda-feira bravíssima, 15 para as 9 da manhã, 16 de setembro de 2019. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, vamos falar sobre o mercado hoje, vamos falar sobre o volume no Brasil, como caiu absurdamente depois aí da normativa, né, 1888 da Receita Federal, tá? Da instrução normativa. Vamos falar agora sobre o Bitcoin, né? Mercado. Todas as criptomoedas aqui listadas, 2.364 criptomoedas, valendo 267,3 bilhões de dólares, tá? O volume nas últimas 24 horas é baixo, mas comparado com o ano passado é um volume bem alto, né? 45 bilhões e meio de dólares, e a dominância do Bitcoin volta aqui para casa dos 60%, agora 69,5%, tá? Continua altíssima. Lembrando que a dominância do Bitcoin o ano passado chegou... Ano passado não, 2017. Isso, 2017 para 2018 chegou a 37%, né? E agora aí quase 70%, né? Então o Bitcoin vem mostrando força e derrubando aí grande parte das altcoins aí. E o que vem fazendo as altcoins caírem um pouquinho, o Bitcoin sobe um pouquinho. Esse ano são mais de 200%, né? De alta no Bitcoin. E o bichão agora valendo 10.356 dólares. O dólar, nesse momento, ainda são 9 da manhã, ainda não abriu ainda, ele está cotado a 4,9, né? É a cotação do fim de semana, da sexta-feira, né? Então, R$ 4,09. Valendo agora 10.356 dólares, uma variação de 0,01% negativo, ou seja, praticamente a mesma coisa do que há 24 horas atrás. E na semana são 0,43% de alta, tá? Na Bitcoin Trade, você negocia o preço ali embaixo, R$ 42.180. Um Bitcoin, obviamente, você consegue comprar frações, tá certo? Bom, vamos ver como é que estão as altcoins no par Bitcoin aqui, né? Então a gente abre aqui o CoinMarketCap e dá uma olhadinha. Olha só, coisas modestas aqui, né? Altas e quedas modestas, né? Então olha só, Ethereum subindo 2,82%, é bacaninha. XRP, a Ripple, caindo 0,39%. Bitcoin Trash subindo 0,37%. Litecoin subindo 0,76%. EOS caindo 0,79%. BNB caindo 1,16% no dia de hoje. Bitcoin SV caindo 1,14%. Monero na 10ª posição, caindo 1,2%, tá? Mais ou menos aqui as top 10, top 20 estão mais ou menos nessa pegada aqui, exceção da Cosmos na 21ª posição, que cai aí quase 5% nas últimas 24 horas, né? Então, menos 4,73% é o que cai a Cosmos, a grande maioria aqui caindo de 1,5%, exceção também da Ethereum, que cai quase 3% aqui, sobe, aliás, quase 3% nas últimas 24 horas. Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico do Bitcoin? Olha só, o pessoal, teve um rapaz que comentou esses dias, aí um rapaz, né? Comentou esses dias que eu só falo do gráfico pronto, né? Mas ele não deve ter visto os vídeos de dezembro, janeiro, né? Sei lá quando, que a gente começou a falar aqui que estava comprado, né? A gente começou a falar aqui que estava comprado e agora a gente é do gráfico pronto, né? Que agora que bateu aqui os 10, 12, 14 mil, a gente é do gráfico pronto. Mas quando o cara viu, quando ninguém queria ver e você assistiu a gente aqui o Bitcoin a 3.000, 3.100, 3.200, 3.300 e a gente fazendo compra aqui sendo chamado de louco, né? Eu lembro que nos comentários você é louco, meu Deus, isso aí acabou, Bitcoin morreu, não sei o que, não sei o que. E aí a gente vê essa loucura toda. Olha só, quando bateu aqui esses dois topos aqui, né? Então a gente fala que é um topo duplo, a gente traçou essa LTB, tá certo? E aí a gente comentou como seria difícil o rompimento dessa LTB, né? Ele já mostrou aqui pela primeira vez, mostrou um topo duplo na segunda, e aí ele ficou dias aqui tentando numa terceira tentativa, e agora ele está aí pela quarta vez tentando romper isso aqui, né? E aí a gente falou como isso aqui seria difícil, teve o dia 6 aqui, ó, 6 de setembro, que a gente falou como seria difícil, teve um falso rompimento, né, que a gente cantou a bola no próprio dia, ele bateu aqui 10.900, 10.800 e qualquer coisa, 10.900 e qualquer coisa, e a gente comentou no vídeo, né? Olha, pessoal, existe uma grande chance disso aqui ser uma bull trap, um falso rompimento, né? Onde ele mostra que está rompido, ele sobe bastante até, olha só, da LTB ele sobe bastante, sobe coisa aqui, vamos ver aqui. Ele sobe coisa aqui, ó, de quase 2,5% acima da LTB e ele volta e ele cai.
Nesse momento a gente está num misto aqui de LTB com essa linha aqui, ó, de suporte, que está em 10,117, qualquer coisa parecida, tá? Então a gente está mais ou menos aqui nessa faixa de preço. Já são 13 dias, né? Então já está indo já para a segunda semana já, né? Já quase completando, aliás, a segunda semana que a gente não sai desse valor, né? Eu coloco aqui uma média de 50 períodos e uma média de 21. Historicamente, a média de 21 é uma das médias mais importantes que tem no ativo, né? E a gente vê que a média de 21 está fazendo nesse momento, deixa eu ampliar um pouquinho, a média de 21 está nesse momento fazendo um suporte, essa aqui de baixo, tá? E a média, de 50, está meio que fazendo uma resistência nos últimos 4, 5 dias aqui, tá certo? Então, nesse momento, o Bitcoin oscila muito pouco, nos últimos 3 ou 4 dias, oscila muito pouco. No dia 13 de setembro, a oscilação máxima que ele fez no dia foi de 2,61%, é muito pouco, né, para um ativo que a gente já viu subindo 30% num dia, caindo 40% no outro. Bom, 40% não, mas a gente já viu subir aí 10, 15 num dia e cair 20 no outro, né? É natural, né, para o Bitcoin. Então, quando a gente vê um dia com 2% de variação, é muito pouco. Esse dia aqui que variou um pouquinho mais, olha só, dia 12 de setembro, a variação dele foi de 3,82%, é muito pouco para o Bitcoin, onde a gente conhece a característica dele, que é a volatilidade absurdamente alta, né? Então, nesse momento, por exemplo, o dia de ontem, né, o dia de domingo, que foi dia 15 de setembro, cara, a variação foi menos de 1%. Então é muito pouquinha coisa de variação do Bitcoin. A gente vê, deixa eu ampliar aqui, a gente vê o volume caindo bastante, são essas barras aqui embaixo, ó, tá? São essas barras aqui embaixo, vermelhas e verdes aqui, ó, que você vê, ó. O volume anda caindo muito, né, cara? Muito, ó. Olha como ele vem caindo, principalmente nesses últimos dias. É natural, depois de uma queda de volatilidade, uma queda de volume grande, a gente tem uma explosão, tá? De compra ou de venda. A gente ainda não sabe o que pode acontecer, mas é natural que nos próximos dias ou semanas, onde o volume vem baixando, ele vem baixando gradativamente, vem baixando, gera um desinteresse. A gente nota isso tanto na visitação dos nossos vídeos aqui, quanto na visitação, né, nos views lá do BitNotícias, tá? E a gente, todo o mapeamento que a gente acompanha outros canais, outros portais, outros sites, outros blogs, etc. A gente vê que nos últimos dias, nos últimos 20 dias, um mês, o interesse vem caindo, a gente vem acompanhando o Google Trends também, né? Que são as pessoas que pesquisam sobre Bitcoin, BTC, qualquer coisa relacionada, e a gente vê também que vem caindo nos últimos 20, 30 dias, 40 dias, vem tendo uma queda aí, justamente pela baixa volatilidade do preço, né, e pouco interesse. Então a gente vem acompanhando que isso aí vem caindo e é natural que depois de um tempo muito tranquilo, que ninguém quer saber do Bitcoin, ele tem uma explosão, seja para cima, seja para baixo. Então eu começo a esperar para os próximos dias ou semanas, tá? Um movimento mais brusco do Bitcoin, um movimento mais porrada, né? Por enquanto ele está muito pastelzinho, ele está muito no suporte aqui do 110 e parando toda hora nessa LTB, tá? Então olha só para a gente entender o que está acontecendo, ele está batendo nessa linha aqui, ó, LTB, linha de tendência de baixa, e apesar dele ter feito um falso rompimento aqui, ele não consegue romper, tá? Então ele está mais ou menos nessa faixa aqui e a gente vê que o preço está caindo. Se a gente for ver o preço que estava aqui dia 3 de setembro, ele estava em 10.800 nessa média, né? Aí no outro dia 10.700, no outro dia ele subiu, foi a 10.900, mas fechou aqui em 10,5, no outro dia também 10,5, no outro dia também 10,5, ele veio caindo, pegou o suporte, pumba, voltou, 10.400 e tal. Então você vê que as altas de agora são inferiores às altas de uma semana atrás, né? Por conta justamente dessa LTB. E há quem diga que a análise técnica não funcione, né? A gente botou essa linha aqui quando a gente fez esse topo duplo aqui. Quando a gente fez esse topo duplo, a gente botou essa linha aqui, essa LTB. E desde então ela vem respeitando, né? Não tem nada que faça ela subir, com exceção de uma, duas ou três vezes aqui, que ela faz um falso rompimento e rapidamente ela volta. Então, mais ou menos o panorama é esse. A gente vê que o triângulo está se fechando. A gente também colocou essa linha aqui embaixo, né? Quando a gente fez aqui um topo, um fundo duplo, aliás, ó, fundo duplo, pumba, a gente traçou,
tem mais um toque nela aqui. Então a gente tem um fundo duplo aqui e a gente acha que isso aqui pode se encerrar por volta aqui do dia 9 de outubro, 10 de outubro. Pode ser que ele faça ainda um movimento como esse aqui, ó, antes de tentar subir ou de tentar cair. Se por acaso ele cair, a gente já tem aqui os suportes, né, que a gente já marcou isso aqui há muitos meses atrás, que a gente tem aqui 9.300, a gente está no atual, tá, que é o 10.100, apesar do preço agora tá 10.305, a gente tem o suporte atual, que é de 10.100, tá, 10.117, qualquer coisa do tipo, que é um suporte que ele vem aguentando bastante aqui, ó, bastante tempo, ó, que ele vem aguentando esse suporte aqui, ele está se formando um suporte bem forte, que bom, né? Então, caindo disso aqui, a gente tem aqui um suporte 9.300, 8.700, 8.300, 7.600 são os suportes mais fortes aqui que a gente tem no Bitcoin, tá certo? Vamos olhar, eu tenho 3 notícias aqui, eu queria comentar 3 notícias. A primeira é do Criptofácil, tá? Celular com blockchain da PandiX, chamado BOB, ou Bob, não sei como é que é a pronúncia, será lançado em breve. Eu não sei se essa foto aqui é uma foto meio que aleatória ou se é a foto da parada mesmo. Parece um celular meio ciborgão, né? Function X, né? Sei lá. Me parece que é aqui deles, aqui, ó, pela carcaça aqui da foto e tal. Tem essa abertura aqui para esse botãozinho aqui e tal. Eu tô achando que é dele mesmo. Cara, mas é um celular muito invocado, né? Cheio dos botões para fora, meio ciborgão, né? Meio sinistroso aqui. Bom, eles estão há 1 ano fazendo esse celular, desenvolvendo esse celular, e parece que ele vai sair à venda aí em breve, tá? Olha lá. Está planejado para pré-encomenda no 4º trimestre de 2019, ou seja, no finzinho agora desse ano, a um preço de $600, via Kickstarter e X-Wallet da PandiX, tá? Então ele vai ser um celular, ou já é um celular, sei lá, né? Que vai rodar via blockchain. Eles chamam de Block on Block, por isso BOB, né? Ou Bob, sei lá como é que eles vão pronunciar isso aqui. Me parece que seja Bob, né? E você vai poder comprar isso aqui e ter o seu celular rodando via blockchain. Não é o primeiro celular, tivemos há um tempo atrás da Sirin Labs, tá? Um Sirin Labs, é isso aí. Tivemos um celular que eles fizeram, não vingou muito, eu não cheguei a ver, eu vi o protótipo, vi alguma coisa, mas depois não se falou mais nada, não sei que pé que tá o celular lá via blockchain da Sirin Labs. Inclusive, eles iam fazer um sistema de internet que você não precisaria de nenhuma... como é que chama? Nenhuma bagulho de telefone, como é que chama? Nenhuma telefônica da vida, nem Vivo, nem Net, nem coisa nenhuma do tipo, nem Claro, nem Oi, nem nada do tipo. Você conseguiria rodar via internet via blockchain sem precisar da operadora. Isso, é operador o nome. Tá, mas eu não sei, aí tiveram testes, o pessoal falou bem, eu vi alguns reviews, o pessoal falando que seria a nova sensação e tal, mas parou, ninguém falou mais nada, agora estão falando aí do celular da PandiX, tá? Olha lá, eu vou deixar o link aqui, todos os links aqui embaixo, tá? Investimento, Bitcoin tem propaganda suspensa pelo Conar, tá? Notícia aqui do BitNotícias. Invista Bitcoin e ganhe de 1 a 2% todos os dias úteis, né? Era a propaganda que estava dando aí na TV aí e tal. Teve um dia, aliás, foi um dia antes do BitSample, então foi dia 30 de agosto, né? Meu pai me ligou e falou, Felipe, eu vi como é que ele chama? O Denilson. Eu vi o Denilson falar do investimento Bitcoin. Pô, tu acha que é legal? Não sei o que. Eu falei, pai, calma. Tal. Era justamente essa empresa aí, provavelmente era essa empresa aqui, que estava anunciando na televisão, inclusive até no Denilson, né? Aí eu falei, pai, isso aí não tá legal, né? 1 a 2% todo dia é um negócio muito louco, cara. Em 300 dias você tem, porra, sem botar o negócio composto, você tem 600%, né? Em um ano. Não, um ano são 300, puta, tem 700 e poucos por cento num ano. É difícil, né? É um negócio complicado, né? Me cheira estranho, né? Você vê, ó, na Atlas, né? O pessoal desconfia da Atlas a 4% ao mês, quanto mais 60% no mês, né? É um negócio meio estranho. E aí agora a CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, na última quinta-feira, então, semana passada, suspendeu a autorização da empresa Investimento Bitcoin a realizar propaganda na mídia, né? Então, olha só, eles estavam aqui, é uma empresa de São Bernardo do Campo, ou seja, aqui de São Paulo, né, grande ABC aqui, e prometia ganhos diários de 1 a 2% por 300 dias úteis seguidos aos seus clientes, né? Eles falam o seguinte aqui, ó,
Em algum lugar eles dizem o seguinte, que não tem um endereço, não tem um telefone e eles não encontraram quem é ou quem são os proprietários da parada. Aspas aqui, tá? Aspas aqui. Investimento Bitcoin fere não somente nosso código, como também abusa da confiança, boa-fé da inteligência e, no meu caso, da paciência, afirmou o relator da decisão do Conselho, André Porto Alegre. Aspas para ele de novo. Admito os retrocessos como acidentes no percurso para o processo da evolução da humanidade, mas não admito deliberado mal feito, aquele com o exclusivo propósito de enganar, ludibriar, por causa disso se beneficiar, tá? Então isso aqui é a decisão da CONAR, tá? Que é o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, que está proibindo essa empresa aqui, eu não gosto de chamar de empresa, né? Mas esse negócio aqui, chamado Investimento Bitcoin, de publicar tanto na televisão quanto na rádio, como qualquer outra mídia ou veículo social aí, tá certo? Outra coisa aqui, que é o seguinte, o portal do Bitcoin. O que aconteceu com o volume de Bitcoin no Brasil após novas regras da Receita Federal? Bom, então você vai lembrar, em abril para maio, eles lançaram uma instrução normativa, um 888, que dizia basicamente o seguinte, olha, agora acabou a palhaçadinha, todo mundo vai ter que informar, ou todas as empresas vão ter que informar tudo que entrou, tudo que saiu de Bitcoin, né? E aí entrou em vigor em agosto, agora, né, mês passado, em agosto, entrou em vigor, e todas as exchanges ou qualquer serviço de criptomoedas teria que informar tudo que os seus usuários fizeram, valor, etc, etc, etc. Algumas coisas foram derrubadas, né, eles vieram com o pé no peito, depois eles tiraram um pouco o pé, como informar a carteira, né, então o pessoal dizia que seria uma rastreabilidade que a Receita queria sua, etc, e acabaram derrubando. E aí o que acontece na realidade, eu vou deixar o link para você ler, é isso aqui, olha só. Nas últimas 24 horas, isso aqui é o CoinTrade Monitor, tá? Que ele monitora todas as exchanges, as principais exchanges do Brasil, né? E a gente vê, por exemplo, a Mercado Bitcoin, que é a maior do Brasil, em volume, tá? Negociando 47 Bitcoins no dia de ontem. A nova DAX, 23. Bitcoin Trade, 14. BTC Bolsa, 11 Bitcoins. E a gente vê algumas exchanges aqui, ó, por exemplo, algumas exchanges que já estão há muito tempo consolidadas, por exemplo, a Foxbit, com 7 Bitcoins de transacionados ontem, né? Brasiliex, 1.52 Bitcoins, ou seja, negociou 63 mil no dia de ontem. Outras exchanges mais antigas, olha, o Alltime, sei lá como é que fala, 1.17%. Flow BTC também bem antiga, 0.32%, quer dizer, a Flow BTC negociou menos do que 15 mil reais, ó. Mais um pouquinho de 15 mil reais, 15.162. Coinbase também, ó, negociou 127, New Cash nada, BitRecife nada, né? Ou seja, Casa do Bitcoin nada. Esse aqui é o reflexo, apesar do texto aqui do portal do Bitcoin dizer que caiu 30% no Brasil e isso é uma tendência mundial, eu acho que pelo menos nos últimos dias, no Brasil, a coisa está bem feia, tá? Só para a gente ter uma noção, no dia que 26 de junho, tá? Nesse dia aqui, que o Bitcoin saiu, sei lá, de 11 pila para 14, eu lembro de ter visto a Mercado Bitcoin negociar 2.800 Bitcoins e a Bitcoin Trade negociar, se eu não me engano, 1.000 ou 800, eu não lembro agora, tá? Alguma coisa do tipo, ou seja, a Bitcoin Trade acima de 1.000, que foi a segunda, e a Mercado Bitcoin, que foi a primeira naquele dia, com 2.800 Bitcoins. E hoje você vê aí, 2 meses depois, um mês e pouco depois aí, você vê aí 47 Bitcoins, né? Isso aqui é óbvio, um efeito, como a gente comentou mais no começo do vídeo, que a gente vem monitorando e o interesse nos últimos dias vem caído por conta da pouca volatilidade, o Bitcoin está meio que em queda nos últimos dias, está meio paradão nos 10 mil e tal. Então, por conta disso, o pessoal gera menos interesse, né? Então, rola um desinteresse, obviamente isso reflete, né? Mas também é um reflexo, a gente não pode negar isso, que é um reflexo na instrução normativa 1888, que veio para arrebentar. A gente vem falando com alguns P2Ps e eles vêm aumentando as vendas. Mesmo nesses dias mais pastéis aí que o Bitcoin tá 10 e pouco, 10,5, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, os caras estão fazendo vendas. Por exemplo, eu conheço pelo menos, cara, uns 10 vendedores P2Ps que vendem mais do que 40 Bitcoins por dia. Pelo menos, não, uns 10 não, mas pelo menos uns 5 que vendem mais do que, negociam mais do que 40 Bitcoins por dia. Pelo menos uns 5, tá?
e pelo menos uns 10 que negociam mais de 10 bitcoins por dia, pelo menos, tá? Então, assim, P2Ps estão fazendo muito mais volume, não estou falando lucro, tá? Mas P2Ps no Brasil estão fazendo muito mais volume do que a grande maioria das exchanges. Por exemplo, a gente pega aqui a BrasiliaX, que é uma exchange antiga, uma exchange consolidada, tal, que todo mundo conhece os donos, o Ricardinho lá e tal, negociando 1,56 bitcoins num dia, né? Isso aí, se você falar com qualquer vendedor P2P meia boca, ele vendeu mais do que isso ontem. É que ontem não, porque ontem é domingo, né? Aí tem a parada de banco e tal. Mas se você vê hoje, cara, qualquer vendedor pau velho aí vai vender mais do que 1,5 bitcoin no dia de hoje, né? Então, isso aqui já é um reflexo das empresas perdendo espaço por conta da instrução normativa 1888. Beleza, pessoal? Deixa eu tela de encerramento aqui. Vamos abrindo a semana, semaninha boa aí, para você trabalhar bastante, pagar bastante imposto, tá certo? E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau. As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí.